E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover com dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E os micro-organismos? Onde que a gente arruma? Essa é uma questão que volta e meia aparece para mim. Sempre que normalmente eu acabo por postar alguma foto de queijo nesses grupos de Facebook e tal, e dependendo do queijo que está vindo ali, perguntam, mas onde que arruma um micro-organismo para fermentar desse jeito? Onde que eu encontro? Onde eu posso comprar? Ou como dá para fazer? Enfim, diante disso, achei por bem gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre os micro-organismos, né? Principalmente como que a gente faz para arrumar isso daí, né? Onde a gente arranja os micro-organismos para a gente pôr o nosso queijo vegetal para fermentar. Então, esse aqui vai ser um vídeo voltado para os queijos vegetais fermentados, tá? E seja ele mais rápido, né, que utiliza de algum geleificante depois, ou vai para o fogo e, por fim, os micro-organismos eles são mortos, né, já não deixa de ser, na verdade, um produto cru, ou um queijo fermentado que vai ter um tempo de vida um pouco mais longo, que a gente vai colocar um processo de cura. Né? Então vamos conversar um pouco sobre os micro-organismos e as possibilidades que a gente tem em relação aos queijos vegetais para poder fermentar de diferentes maneiras as nossas peças. Né? Então, grosso modo, como que a gente arruma os micro-organismos? Tem duas formas. Uma forma é comprando e outra forma é cultivando, tá? Fazendo, entre aspas, tá? Porque a gente não faz, a gente cultiva. Então eu vou falar dessas duas maneiras, né, dessas duas possibilidades e aprofundar um pouco mais em cada uma delas para que vocês possam optar, né, vocês possam escolher e depois saber onde procurar esses micro-organismos para vocês poderem comprar eventualmente, né, ou fazer no conforto do seu lar. Tá? Então, o primeiro modo de a gente arrumar esses micro-organismos é fazendo. Tá? E a gente tem maneiras bem baratas, na verdade, de fazer. De custo praticamente zero. Né? Não chega a ser zero porque precisa de alguma coisa aí, mas acaba sendo mais ou menos zero. Então, primeiro, quando a gente fala de cultivar esses micro-organismos, a gente está falando de, primeiro, selecionar quais os micro-organismos a gente vai cultivar. Tá? Ou seja, a gente vai cultivar eles em algum meio, e esse meio vai ter algumas características, algumas peculiaridades que vai fazer com que determinados micro-organismos se reproduzam ali e, ao mesmo tempo, aquele próprio meio ele seja meio inóspito a outros micro-organismos, seja hostil, na verdade, a outros micro-organismos, tá? Quais sejam patógenos, principalmente. Então, se alguém acaba por ter um pouco de receio de fermentar, tem medo, não sabe se vai dar certo, se vai ficar ruim, se eu vou morrer por conta de comer alguma coisa que foi fermentada e tal, assim, não, praticamente zero a chance, tá? Não vou dizer que não tem chance, mas são extremamente mínimas as chances disso acontecer. Primeiro porque a gente tem um aparato sensorial que vai detectar a coisa ruim e você mesmo não vai querer provar aquilo lá, caso esteja contaminado, né, com micro-organismos que a gente não quer. Mas do contrário, cultivar esses micro-organismos é muito fácil. Se você segue um passo a passo para isso, né, respeitando cada passo, você vai ter uma chance de sucesso muito grande em ter toda uma comunidade de micro-organismos benéficos para fermentar o queijo vegetal, tá? Fermentar sua massa e ter então um queijo vegetal. Bom, se a gente vai utilizar um meio que vai selecionar esses micro-organismos, então é importante primeiro a gente saber quais são os micro-organismos que a gente quer que se reproduzam ali e qual que a gente não quer. Bom, é mais fácil a gente pensar quais a gente quer, tá? Porque a gente vai falar de bactérias produtoras de ácido lático. Vocês podem ver essa sigla aí como BAL, né, bactérias produtoras de ácido lático,
né? Ou lab em inglês, né? Lactobacillus acid lactic, não, lactic acid bacteria, lab, né? Lactic acid bacteria, muito bem. Agora, essas bactérias produtoras de ácido lático, quando a gente percebe isso, a gente já restringiu, né, de toda uma gama de bactérias, a gente está restringindo isso a um pequeno grupo. Tá? Um pequeno grupo que na verdade é grande também, mas em comparação com tudo que a gente tem de bactéria no mundo, né, o grupo é mais reduzido mesmo. Mas vejam vocês que a gente está falando de bactéria nesse momento e não levedura. Isso é muito importante a gente ter distinto isso na cabeça, tá? Porque se trata de bactérias. É claro que a possibilidade de a gente usar algumas leveduras no processo de produção de queijo vegetal existe, e eu posso falar disso um pouco mais para frente. Mas, para já, a gente vai trabalhar com bactérias, principalmente, tá? São bactérias produtoras de ácido lático. E por que a gente foca nesse grupo de bactéria, então? A gente foca nisso porque os queijos tradicionais, eles são produzidos e fermentados com bactérias produtoras de ácido lático. A grande característica dos queijos tradicionais, em termos de sabor, de gosto, né, de paladar, de aroma, está dado pela produção de ácido lático, principalmente, e outros compostos, né, de outros compostos aromáticos e de sabor. Mas é o ácido lático o protagonista do sabor de um queijo tradicional e de demais láticos, né? Produtos lácteos. Inclusive, esse termo ele vem justamente porque foram buscar no leite, né, o leite de animal, fazer um estudo ali o que tinha naquele leite que promovia, né, que fermentava, e acharam bactérias láticas. E por conta disso, todos os derivados fermentados, né, do leite passaram a ter esse termo associado, né, um produto lácteo, né, o lático, que vem de bactéria lática. Então vejam vocês que a raiz desse termo, ela não está ligada necessariamente ao leite, mas foi essa indústria do leite que se apropriou desse termo, que vem das bactérias que produzem o ácido lático, né? Então é esse ácido que dá o termo aos produtos lácticos ou lácteos, sei lá. Mas eu estou contando isso primeiro para a gente dissociar na nossa mente essa questão de que o lático ele está necessariamente ligado ao leite. Não, não está. Tá? O ácido lático ele é produzido por bactérias. E essas bactérias a gente consegue ter ela em algum meio que a gente vai preparar sem ter traço de leite algum nisso daí, sem ter lactose, sem ter, zero, veganaço a coisa, tá? 100% vegetal, o meio, né? Porque depois, uma vez que tem bactéria ali, já não é só vegetal, né? Mas a gente tem então uma outra turma compondo esse meio aí. Bom, mas enfim, o que é importante então a gente perceber é que a gente precisa selecionar as bactérias produtoras de ácido lático para que o nosso queijo vegetal ele tenha esse sabor que se aproxime de um queijo tradicional, tá? E isso vai acontecer sim. O sabor ele vai ficar muito próximo e é por isso que a gente vai ter um prazer afetivo em comer um queijo vegetal que foi bem fermentado, porque vai nos remeter àquele tempo em que, eventualmente, a gente consumia também os queijos tradicionais. Tá? Bom, esse vídeo aqui, então, como eu falei, é exclusivamente sobre fermentação, né, justamente porque a gente tem ação de micro-organismos transformando um alimento de maneira intencional da nossa parte. Né? Ou seja, a gente coloca naquele alimento determinados micro-organismos para que eles transformem esse alimento e a gente tenha um produto final que foi transformado, então, que está cheio de vitaminas, de enzimas que foram produzidas por esses micro-organismos, né? Vitaminas, ácidos orgânicos principalmente.
Bom, então, em relação às possibilidades de produção, né, ou de reprodução desse micro-organismo que a gente tem em casa, a gente tem algumas, na verdade. Tá? São algumas possibilidades fáceis de a gente ter e que eu vou falar sobre cada uma delas agora. E talvez a mais conhecida de vocês possa ser o Rejuvelac. Esse é uma bebida probiótica que ficou muito conhecida por conta da alimentação viva. Né? Na verdade, o Rejuvelac ele existe desde que a humanidade começou a entrar em contato com os cereais, né? E isso daí acabou surgindo de uma forma ou de outra, tá? Porque, lógico, você vai ter uma realidade na qual você tem cereais, vai ter água disponível, juntou os dois, deixou um pouco ali, percebeu uma transformação. A hora que se percebe uma transformação, será que se eu fizer isso vai dar certo também? Não vai? E aí você começa, né? Uma série de tentativa e erro, de experimentações, e tô falando isso ainda numa era neolítica, hein? De experimentações, sim. Eu não entendo muito as coisas como fruto de acaso, tá? Mas eu entendo muito mais como fruto de uma mente reflexiva, tá? De uma mente que se colocou ali e que trabalhou com tentativa e erro até chegar onde chegaram, né? Colocar para esse primórdio da civilização, por exemplo, coisas do acaso só, eu acho um pouco forçado e até retirar um pouco, né, a parte científica, por que não dizer assim, desse início da nossa humanidade, né, vamos dizer. Bom, enfim, colocado isso de lado, o Rejuvelac, né, para os nossos tempos, então, contemporâneos, vamos dizer assim, ele foi disseminado principalmente pela Anne Wigmore, que ela era uma lituana, ela se mudou para os Estados Unidos ainda jovem e ela assim, aprendeu muita coisa com a avó. Né? Ainda a gente está falando no começo do século XX, quando ela nasceu, e ainda aquelas coisas, né, com um toque de curanderia, dessas coisas assim, de usar muitas ervas medicinais, né, para curas e coisas assim. Ela, nesse contato com a avó, ela aprendeu muito disso. E ela gostou demais da conta dessa a aproximação mais natural em relação aos desequilíbrios que podem ter no corpo, né? E ela foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, teve um momento em que ela sofreu um acidente de carro e as pernas dela foram muito machucadas. E a equipe médica da época, ao olhar para aquilo, falou: ó, não tem muita saída, porque o quadro é um pouco mais grave do que a gente imagina, tem uma infecção que já está mais avançada nessas pernas aí, e talvez a solução seja a amputação. Né? E a Anne, quando ela se depara com essa notícia, juntamente a esse passado, né, esse contexto de aproximação com a avó dela, com toda essa questão das ervas e tal, ela começa a se alimentar de uma forma um pouco diferente do que ela estava se alimentando. Então ela passa a introduzir uma série de alimentos crus, né, de germinados, de ervas ricas em clorofila, e isso fez com que essa infecção se reduzisse ao ponto de ela não precisar amputar as pernas. Né? Um outro ponto que acontece um pouco mais para frente com a Anne, e aí quando ela já está próxima aí dos seus 50 anos, foi o desenvolvimento de um câncer no qual os médicos também davam para ela 6 meses de vida, não muito mais do que isso. E ela voltou a focar nessa alimentação, né? E fez com que esse câncer sumisse. Tá? Então, ela teve uma alimentação baseada nesses brotos, nos germinados, em tudo isso daí, e acabou tendo, né, um sucesso nessa luta contra o câncer. Né? Agora, um ponto que marcou bastante, inclusive, a história da alimentação viva,
foi o ano de 1978, quando ela escreve Recipes for Longer Life. E nesse livro é que está a descrição do Rejuvelac, né, enquanto uma bebida probiótica. Ela vai ensinar a fazer e tal. Na verdade, o Rejuvelac, para ela, assim, foi meio que uma inspiração da Bors, né, que é uma bebida romena à base de farelo de trigo. Porque o Rejuvelac, que a Anne ela descreve ali, ela usa o trigo integral, né, germinado, para fazer essa bebida. Bom, a receita de Rejuvelac tem aos montes na internet, vocês podem procurar aí, vão achar muita coisa, né, sobre o Rejuvelac, como fazer, né, desde grãos que vão ser germinados ou não, tem hoje em dia várias técnicas que estão disseminadas, mas o importante é que a gente conte com grãos integrais, né, cereais no caso, né, integrais e de preferência orgânicos, né, porque a gente vai ter já uma comunidade de micro-organismos que vai estar associada a esse cereal já muito maior do que se a gente comprar qualquer coisa que esteja cheia de pesticida e coisas assim, né, que o intuito é justamente matar, né, alguns patógenos que venham a poder deteriorar essas plantas, né. Então, orgânicos e integrais é o mais recomendado para fazer o Rejuvelac. E uma vez que você tem isso, germinou, tal, enfim, cerca de 4, 5 dias você já consegue ter essa bebida, né, que vai ser uma água um pouco mais turva, ela vai ter um aroma característico, né, um pouco mais ácido, né, mas nem tanto azedo assim. E é esse líquido que você vai usar para fazer a sua massa e depois deixar fermentar, tá? Quanto tempo que fermenta isso daí? Aí vai do seu gosto para acidez. É importante que sempre esteja monitorando isso, né? Não vai passar de 48 horas e nem deve passar de 48 horas. Se até 48 horas não chegou no ponto de fermentação que você gostaria que tivesse, é melhor descartar e começar de novo. Inclusive o processo até de produção do Rejuvelac, porque ele não está bom, né? Se ele não fermentou até 48 horas, não vai fermentar muito mais do que isso não. E, bom, então, o Rejuvelac é um deles, né? Eu acho que no mercado desses queijos vegetais mais artesanais, assim, é possível a gente ver alguns deles que são produzidos com o Rejuvelac, né? Fica um sabor característico, é possível você identificar isso daí. E, como eu disse, são vários cereais que estão disponíveis, né? Muita gente usa a quinoa, que não chega a ser um cereal, mas é um pseudo-cereal, né? Ela é colocada como um cereal devido às suas características nutricionais, pela alta quantidade de proteína, e muita gente usa quinoa, porque tem um sabor um pouco mais suave, né? Mas enfim, a diversidade está dada e cada cereal que for utilizado vai dar um gosto diferente e é importante sempre a gente testar para chegar no gosto que a gente mais aprecia, tá? Agora, fora a questão do Rejuvelac, né, e na verdade, só para fazer uma ponte do Rejuvelac com os queijos vegetais, porque a Anne, a Anne Wigmore não foi ela que desenvolveu os queijos vegetais a partir do Rejuvelac, mas em 2010 a gente tem a presença muito importante de um livro que surgiu chamado Artisanal Vegan Cheese, da Miyoko Shiner. Ela é um grande expoente, né? Ela tem aquela marca Miyoko Creamery nos Estados Unidos, ela faz muita coisa vegana e fermentada, né? Esse aqui é o ponto interessante da coisa. E a Miyoko, nesse livro, ela faz essa ponte, ela coloca o Rejuvelac para os queijos vegetais. Não sei se ela foi a primeira pessoa a fazer isso daí, né, mas, pelo menos para mim, o primeiro contato que eu tive em relação ao Rejuvelac e queijos vegetais foi através da Miyoko,
né, através desse livro aí que foi publicado em 2010. Inclusive, se alguém tem alguma referência anterior a essa data, por favor, né, vamos compartilhar essa informação aí. Agora, passado então essa questão do Rejuvelac, o kefir de água ele também acaba sendo muito utilizado, né, porque o kefir de água, né, ou pelo menos aquela água na qual os tibicos eles estiveram ali, fermentaram e tal, aquela água ela tá rica em micro-organismos também. Tá? O tibico que a gente vê, ele é uma comunidade de leveduras e de bactérias. Né? É um biofilme criado por bactérias, tá? De matriz polissacarídea ali, de matriz de açúcar, mas aquilo ali também tem levedura junto. E aquela água, ela tá cheia desses micro-organismos também. Então, quando a gente utiliza a água do kefir, de água, né, para fazer um queijo vegetal, a gente vai promover a fermentação também. E próximo aí ao kefir, a gente tem também a kombucha, que também está sendo bastante disseminada hoje em dia. Né? Muita gente tem feito kombucha em casa também. E o próprio líquido ele está assim, repleto de micro-organismos, né? De bactérias, de levedura também. E aquela kombucha pode ser utilizada para fermentar as massas vegetais para virar um queijo vegetal. Tá? Um detalhe da kombucha é que as bactérias que estão ali, elas não são predominantemente bactérias láticas, apesar das bactérias láticas estarem ali também. Tá? Mas a gente tem uma grande comunidade de bactéria acética, tanto que se a gente deixa a kombucha fermentar mais tempo do que poderia ficar ali, aquilo lá vai se transformar num vinagre de kombucha, justamente por conta dessas bactérias acéticas. Elas têm uma presença muito grande ali e as bactérias acéticas na kombucha ela acaba por transformar o álcool que foi produzido pela levedura em ácido acético. Então, quando a gente tem a fermentação acontecendo na kombucha, primeiro, o açúcar que está ali disponível são bactérias láticas e levedura que estão consumindo. E as leveduras elas estão numa maior comunidade, vão ganhar essa competição. Então a gente vai ter pouco ácido lático sendo produzido. E depois o álcool que essa levedura produz, as bactérias acéticas transformam em ácido acético. Então a gente já está colocando uma carga de ácido acético nessa massa vegetal para fazer um queijo vegetal. Vai dar um toque, né? Não estou falando que vai ficar ruim, muito pelo contrário. Eu acho importante também a gente testar isso daí e ver se de repente cai no gosto. Mas o que vai ficar um queijo vegetal diferente, com certeza vai ficar. Isso daí a gente pode ter até como um poder de diferenciação de um queijo vegetal numa tábua que a gente vai fazer, que a gente vai montar, né, para a gente consumir aí numa ocasião um pouco mais especial. Bom, fora isso, os vegetais fermentados, aí, nossa senhora, a gente vai ter um leque de possibilidades muito grande para a gente explorar. Tá? Porque os vegetais fermentados, e aí eu não estou falando muito dos pickles, porque também o pickles ele envolve ácido acético. Tá? Apesar de você poder fazer vegetais fermentados, né? E nesse momento, para a gente selecionar as bactérias láticas, a gente usa principalmente uma solução salina. Então, essa água com sal, a salmoura, né, que a gente vai preparar ali para que os vegetais fiquem imersos e aí as bactérias láticas que estão presentes mesmo nos vegetais se reproduzam, é essa salmoura que seleciona. E aí a gente pode usar tanto a água quanto os pedaços que estão ali. Né? Então, para fermentar vegetais, a gente tem normalmente duas grandes técnicas para isso. Uma é a salmoura, como eu estava falando, você usa uma água salgada para isso. E depois você tem a salga seca, como é muito comum a gente ver a produção de um chucrute ser feito, que ali é o que? É o repolho, né, uma couve que a gente usa, coloca sal e pronto. Aquilo ali vai fermentar
e a gente vai ter uma grande comunidade de bactérias láticas ali. Né? Eu não sei se vocês já fizeram chucrute, já viram alguém fazer chucrute, também tem N vídeos na internet aí mostrando como fazer o chucrute, mas quando você coloca sal na couve e espera um pouco, a gente começa já a desidratar um pouco esse repolho. E se a gente pega um repolho e aperta um pouco, espreme ele, a gente vê um líquido saindo. Esse líquido ele vai para a fermentação também. Né? Na verdade, esse repolho ele vai ficar submerso nesse líquido. E depois a gente pode usar, seja a couve mesmo, já fermentada, ou o próprio líquido para a gente fazer a fermentação, né? Usar como starter da fermentação dos queijos vegetais. E como eu falei no começo do vídeo, que a gente pode ter uma gama muito grande disso, mas também custo muito reduzido, é porque a gente pode usar partes de vegetais que a gente acaba por desprezar. Né? Muitas vezes a gente vai cozinhar alguma coisa e, sei lá, as folhas da cenoura a gente vai jogar fora, ou folha de brócolis muitas vezes a gente vai jogar fora, ou um cabo um pouco mais duro do brócolis vamos jogar fora. Enfim, você tem algumas partes de vegetais que por vezes, né, quem não é tão adepto do aproveitamento integral dos alimentos vai descartar, que isso daí a gente pode pôr para fermentar. Não que a gente vá comer depois, mas a gente está usando isso para usar a água depois que vai estar repleta com as bactérias láticas. Né? Olha só que dica interessante isso daí. E depois a gente pode fazer com N coisas. Enfim, olha só o que eu tenho aqui. Né? Isso aqui é um cream cheese que eu fiz. Olha só como ele tá, a textura dele, né? Como tá bem cremosa. Tá? É um cream cheese que eu fiz e não sei se reparam a cor, mas é um pouco mais escuro. Né? Ele tem um toque, não está totalmente branco, né? Tem um escurecimento um pouco maior. Eu vou mostrar qual foi o starter que eu usei para isso. Olha só. Isso daqui. Essa água preta que está cheia de bactéria lática que eu usei para fazer esse cream cheese. Tá? O que é essa água preta aqui? Nossa, que delícia. Essa água preta é uma água de uma fermentação que eu fiz. Ou seja, eu peguei, não sei se vocês conhecem a chipotle, que é uma pimenta, um picante, que tem um tom muito defumado. Não é pimenta ardida, né? Não é uma pimenta que tem um grau de picância muito grande. Então eu peguei, comprei essa chipotle, ela estava seca, tá? Chipotle seca, hidratei ela, coloquei para fermentar em salmoura, fermentou aí por não sei quanto tempo fermentou, de repente uns 20 dias mais ou menos. E aí essa pimenta eu usei para fazer um molho de pimenta fermentado com um toque defumado maravilhoso. E essa água que sobrou, eu guardei. E daí foi com essa água, que estava repleta de bactérias láticas, que eu fiz esse cream cheese. Por isso que ele tem essa cor, né? Porque foram algumas colheres dessa água aqui que acabou por pintar um pouco esse cream cheese. Tá? Agora, fora isso, a gente tem uma outra questão em relação aos micro-organismos que a gente pode comprar. Tá? Espero que pelo menos até aqui, só recapitulando a coisa, porque foi muita informação até agora. Então, em relação a gente fazer, entre aspas, ou pelo menos a gente cultivar esses micro-organismos em casa, primeiro, questão de ser seguro, é muito seguro, tá? Porque a gente vai ter um meio que vai selecionar as bactérias que a gente quer e deixar de fora as bactérias que a gente não quer. Tá? Depois, a gente está selecionando as bactérias láticas, produtoras de ácido lático, são elas que a gente quer. E
Rejuvelac, kefir, kombucha e a própria fermentação de vegetais, sejam eles através da salga seca, como chucrute, como kimchi, por exemplo. Kimchi é uma maravilha. Não sei se vocês já ouviram falar disso ou já comeram um kimchi. Ele é um fermentado de origem coreana à base de acelga. Tá? É a acelga ou couve chinesa, que ela é fermentada com especiarias. E aí bastante especiaria é colocado nisso daí. Principalmente uma pimenta gochugaru, faz ali uma pasta de farinha de arroz e tal, coloca essa pimenta, lambuza tudo ali, mas também a técnica é a salga seca, tá? E em relação a isso, você também pode usar tanto a água quanto o próprio kimchi. E o kimchi normalmente ele tem um aspecto mais avermelhado. Quando você faz um cream cheese ou um queijo vegetal com o kimchi, obviamente essa cor ela vai passar também e dá um diferencial maravilhoso, né? Então, fora a salga seca, a gente tem também a salmoura, que a gente pode fazer e utilizar essa água das diversas fermentações que a gente vai fazer, tá? Esse vídeo, no fim, acabou ficando um pouco mais longo do que eu imaginava, porque eu nem cheguei a tratar ainda das culturas compradas. Então vai ficar para uma segunda parte. Até a próxima.